Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Lição para jovens, viu? Nós estamos estudando a lição de número 5 na lição para jovens, vivendo uma vida santa. No final da lição, nós teremos as 5 reflexões desta lição. Quero pedir para você visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, uma mensagem introdutória deste assunto e também os slides para você baixar quando você quiser no seu computador, em nome de Jesus. Seja bem-vindo para mais uma lição para jovens, a Escola Bíblica Dominical, vivendo uma vida santa. Quão maravilhoso é nós vivermos uma vida santa para Deus. E nós precisamos santificar a nossa vida. Nós é que nos santificamos. O apóstolo Paulo diz: santificai-vos. Então nós precisamos procurar santificar a nossa vida para Deus. Como nós santificamos a nossa vida para Deus? Vivendo uma vida de santificação, nós oferecemos para Deus uma vida de santidade. Santificar é separar-se daquilo, nesse caso, santificar-se é separar-se de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que desagrada a santa e gloriosa palavra do Senhor. Então, na segunda-feira, nós temos Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 17. Vivendo para a glória de Deus. Como você vive para a glória de Deus? A glória de Deus, ela é a beleza do seu espírito. Não é uma beleza estética, ou seja, nós não vemos esta beleza porque ela não é material, mas é a beleza que emana do caráter de Deus. É a beleza que é dele, é tudo que ele é. Tiago 1,10, ele fala sobre o orgulho do homem. Ele diz assim que convida um homem rico a orgulhar-se, se passar a viver em condição humilde, indicando uma glória que não significa riqueza, poder ou beleza material. Agora, esta glória pode coroar o homem, a riqueza do homem, as coisas materiais que ele consegue adquirir, pode então coroá-lo, pode embelezar a sua vida material naquilo que se vê, e até pode encher a terra da glória do homem. Então esta glória pode coroar o homem ou encher a terra. É vista. Agora, a glória que emana de Deus, a glória de Deus, ela é vista dentro do homem. E quando esta glória está dentro do homem, ela expressa para toda a humanidade na face da terra de uma forma espiritual. Ela emana através do caráter do homem, através da conduta do homem, através da sua personalidade, através da sua vida moral, mas não pertence a ele só a Deus. A glória do homem é a beleza do espírito do homem, a qual é falível. Então a glória do homem, ela é falível, ela é passageira. Sendo assim, é uma glória humilhante, porque ela se passa, como diz o versículo. Agora, a glória de Deus, ela manifesta através do conjunto dos atributos de Deus. E nós estamos estudando hoje um dos atributos de Deus, que é santidade. Então, santidade é um dos atributos de Deus, porque Deus é santo.
Então, e essa glória também, a glória de Deus, ela nunca passa, ela é eterna. Então, vamos buscar a glória de Deus para a nossa vida. Tendo a glória de Deus no nosso interior, na nossa vida, poderemos nós expressá-la para o mundo e dizer que Deus é o Todo-Poderoso. Vivendo para a glória de Deus. Como nós vivemos para a glória de Deus? Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é o quê? É demonstrar a glória de Deus. E como nós demonstramos a glória de Deus? Demonstramos a glória de Deus quando Deus está na nossa vida. Essa é a razão pelo qual tudo existe. Deus fez tudo para a sua glória, inclusive você e eu. Deus nos fez para a glória dele. Então, se nós existimos, devemos existir para a glória de Deus. Ele criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. Por quê? Porque ele criou tudo para a sua glória. Viver para a glória dele é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Ou seja, quando nós vivemos para a glória de Deus, nós realizamos aquilo que Deus quer. Nós agradamos a Deus e alcançamos de Deus as suas bênçãos. Ele disse, lá em Isaías 43:7, ele disse: todos eles são o meu povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha glória. Então esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Então o objetivo supremo da nossa vida é mostrar a glória de Deus através da nossa vida. Então, com a sua vida, na presença de Deus, com a glória de Deus no seu interior, você manifesta, você mostra a glória de Deus para todas as pessoas. Jesus disse ao Pai em João 17:4, ele disse: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo que me mandaste fazer. Quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós fazemos, quando nós fazemos conforme aquilo que Deus nos colocou aqui nesse mundo para fazer, conforme os seus propósitos, nós então satisfazemos a Deus, nós agradamos a Deus. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito de vida na terra. O propósito da vida de Jesus na terra foi vir para morrer pelo pecado da humanidade. Então essa foi a missão de Cristo. Então, e assim Jesus glorificou a Deus, porque cumpriu a sua missão, o seu propósito aqui na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma. Toda coisa, tudo que está na criação, tudo que aquilo que Deus criou, glorifica a Deus quando cumpre o propósito de Deus. Deus criou você e criou você com um propósito. E agora esse propósito pelo qual Deus criou, ele deve se manifestar na sua vida, ou seja, você deve cumprir com ele para que a sua missão diante de Deus seja cumprida aqui na terra. Veja que os pássaros glorificam a Deus quando eles voam, e eles louvam a Deus, eles adoram a Deus com seus cânticos maravilhosos. Os peixes glorificam a Deus quando nadam, não é? Mesmo uma formiga, por exemplo, ela dá glória a Deus quando ela cumpre o propósito pelo qual ela foi criada na face da terra. Existem muitas formas de dar glórias a Deus, adorando a Deus com a nossa vida. Você pode adorar a Deus com a sua vida, amar outros discípulos
criando, crescendo conforme a imagem de Cristo, imitando a Cristo, procurando imitar Jesus Cristo, fazendo o que ele fez, sentindo o que ele sentiu, andando por onde ele andou, falando o que ele falou, ensinando o que ele ensinou, enfim, crescendo a sua imagem, servindo os outros com o nosso talento. Qual o seu talento? Ou quais os seus talentos? Porque para uns Deus deu apenas um talento, mas para outros Deus deu mais do que um talento. Então nós devemos servir os outros e devemos servir a Deus com o talento que nós temos. Falando de Jesus para as pessoas é um talento maravilhoso, porque Deus nos deu a fala, a comunicação. Quando nós falamos, esta voz deve glorificar a Deus falando de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é uma forma de você também glorificar a Deus, é uma forma de você dar glórias a Deus. Na leitura de terça-feira, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 19, nós devemos reconhecer o corpo, ou seja, reconhecer o nosso corpo como templo de Deus. Veja que no Antigo Testamento, o templo era onde o povo se reunia para ter comunhão com Deus. Existia um tabernáculo no tempo de Moisés, existia um templo onde o povo se reunia ali para dar glórias a Deus, para ter comunhão com Deus, para glorificar a Deus. O Senhor, ele manifestava a sua glória quando o povo se ajuntava para ter comunhão com ele. O templo era um lugar especial onde Deus também se revelava às pessoas que estavam ali para ter comunhão com ele. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele abriu um caminho para que todos possam ter contato direto com Deus em qualquer lugar. Agora o homem, ele pode glorificar a Deus estando em qualquer lugar. Jesus disse à mulher samaritana que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem aceita Jesus como seu Salvador, ele tem na sua vida o Espírito Santo. E o Espírito Santo glorifica a Deus. Porque quando nós recebemos Jesus, agora o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele faz morada dentro de nós. Portanto, cada crente se torna um templo de Deus, porque nele Deus habita, um lugar onde pode Deus manifestar a sua glória dentro do crente. Veja bem, Deus se manifestando dentro de você, e você glorificando a Deus, você sentindo a presença dele, porque ele está dentro da sua vida. 1 Coríntios 3, 16 e 17, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Como nós podemos destruir o santuário de Deus? O homem destrói o santuário de Deus quando desobedece a Deus, quando ele cai em pecado. Aí ele destrói este santuário, pois o santuário de Deus, que são vocês, disse Paulo, é sagrado, é santo. João capítulo 8, versículo 32 é a leitura de quarta-feira na lição para jovens. A verdade que liberta. Então, a verdade, ela sempre liberta o homem. A mentira, ela tem o seu espaço para destruir a vida do homem.
mas a verdade liberta o homem de todos os males. Se você se fechar e não permitir que a luz de Jesus seja reflexo na sua vida, você vai ficar oprimido, amarrado, você vai ficar preso na escuridão. Você não vai conseguir viver como filho de Deus. Por quê? Porque você está preso, você está amarrado, você está fechado para as coisas de Deus, você está oprimido, você não está aberto para as coisas de Deus. Mas quando o homem passa a conhecer a verdade sobre si mesmo, aí tudo começa a mudar na sua vida. Por quê? Porque ele reconhece que ele é um pecador, se arrepende dos seus pecados, Jesus limpa o seu pecado e agora ele começa a se abrir. Jesus começa a aparecer, refletir, se expressar na sua vida, porque ele mudou de vida. Acontece o que Jesus disse e o que nós lemos agora: conhecereis a verdade e a verdade vai fazer de vocês homens livres, livres do pecado, livres dos vícios malditos que destroem o homem, vícios que acabam com a família, vícios que acabam com a pessoa, vícios que destroem a sociedade, que destrói o homem, que destrói a nação, que destrói o mundo. Esses vícios podem ser arrancados da vida do homem quando ele arrepende-se dos seus pecados, porque Jesus agora perdoa o seu pecado. Aceitando, então, o que de bom existe em você começa agora a tomar uma densidade, começa a ter volume, começa a crescer, começa a ter peso. E você então agora se sente alegre pelo que Deus fez na sua vida. E quando nós estamos alegres com alguma coisa, o que nós fazemos? Nós passamos para as outras pessoas, porque as pessoas veem em nós também alegria e quer saber por que agora nós estamos alegres. E nós então começamos a contar para as pessoas, dar testemunho para as pessoas, porque a nossa vida agora é uma vida alegre. Você já não deve mais nada ao pecado, porque a lei da vida salvou você, a lei da vida resgatou você. Jesus é a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. E ser escravo do pecado é viver no pecado, é se prostituir. Viver no pecado é fazendo tudo aquilo que a carne deseja que o homem faça e que desagrada a Deus. Você já não é mais escravo do pecado. Você agora é servo de Deus, porque você não serve mais ao diabo, você não serve mais à carne, você serve agora a Deus. E servindo a Deus é porque você foi liberto de todos os pecados. Você não é mais fechado, você agora é um homem livre para fazer aquilo que Deus quer que você faça, para cumprir a missão que Deus quer que você cumpra. Então você vai fazer conforme os propósitos de Deus. Levíticos capítulo 25, versículo 17, a leitura de quinta-feira: ninguém oprima o seu próximo. Todos aqueles que já receberam o amor de Deus, que já receberam o perdão de Deus, são chamados para ser bênção, e ser bênção para todos aqueles que estão à sua volta. Deus disse para Abraão: e sê tu, Abraão, uma bênção,
Então nós precisamos ser uma bênção às pessoas que estão à nossa volta. Quem está à sua volta? A sua família está à sua volta. Os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho estão à sua volta. Os seus amigos estão à sua volta. Muitas pessoas estão à sua volta e para essas pessoas nós precisamos ser uma bênção. O homem que não é uma bênção para os outros é uma pessoa inaceitável pela sociedade. Ele é uma pessoa antipática à sociedade, mas aqueles que são uma bênção são recebidas pela sociedade. A Bíblia nos revela a importância de ajudar o próximo e não oprimir o próximo. Como posso ajudar o próximo? Então, nesse momento, você pode estar pensando, eu não tenho condições financeiras para ajudar as pessoas, eu não tenho nenhum trabalho, eu não tenho emprego, estou desempregado, como eu vou ajudar o próximo? Como eu vou ajudar as pessoas? Mas ajudar alguém financeiramente ou com comida são apenas duas maneiras de você ajudar alguém. E não só existem duas maneiras para você ajudar as pessoas. Há muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm amor. Têm dinheiro, mas não têm salvação. Têm dinheiro, mas não têm felicidade, não têm alegria, não tem Jesus no seu coração. Não tem pessoas, essas pessoas não têm quem as escutem, não tem quem se importem com elas. E para essas pessoas você pode ser uma bênção, você pode ajudar. Você pode ajudar pessoas dizendo palavras de encorajamento. Você pode ajudar pessoas dando uma mensagem que vai ajudar a essa pessoa a ser uma pessoa mais alegre, conhecer a Jesus, conhecer a palavra de Deus. Então, mostrando para elas que elas são importantes neste mundo, que elas podem ser importantes também para Deus cumprindo o seu propósito. Nós fomos escolhidos não apenas para viver uns anos aqui nesse mundo e depois ir para o céu. Não. Nós temos uma missão. Jesus veio a esta terra com uma missão, cumpriu a sua missão e foi para o céu. Nós também temos uma missão na face desta terra. Então nós devemos cumprir com esta missão. A nossa missão mais importante, a missão do cristão mais importante nesta terra é testemunhar de Jesus. É testemunhar do que Jesus fez na nossa vida. Anunciar o Evangelho de Jesus, expressar também com a sua vida, expressar com as suas palavras, com a sua conduta, com o seu modo de vida, com o seu estilo de vida, expressar que Deus está na sua vida e Ele mudou a sua vida para melhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 11, é a leitura de sexta-feira, diz que o Espírito santifica. O Espírito santifica. A palavra de Deus santifica o homem. Há muitas pessoas que acham que a ceia vai santificar a sua vida. O batismo vai santificar a sua vida. O batismo com o Espírito Santo vai santificar a sua vida. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, santifica a vida do crente. O Espírito Santo, ele é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu a salvação. Quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo começa a habitar na nossa vida e ele agora é o selo, ele agora é o distintivo, ele nos equipa, ele nos direciona,
ele nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo, ele tem dentro de si mesmo o maior poder que um ser humano pode ter. Qual o maior poder que o homem pode ter dentro da sua vida? A terceira pessoa da Trindade operando nele poderosamente, agindo nele, transformando ele de uma forma poderosa e gloriosa. Na Bíblia, o Espírito Santo, o Espírito agora, né? Na Bíblia, o Espírito, que é a parte de nós que nos dá vida e que nos liga a Deus. Então, o Espírito também influencia a nossa personalidade. Foi Deus quem nos deu o Espírito a cada um. Quando o Espírito se vai, a vida também se vai. Então, esse Espírito aqui é o Espírito do homem. Todos os homens podem ter na sua vida esse Espírito. O Espírito de Deus, que Deus soprou nas narinas do homem. Todo homem pode ter esse Espírito, mas nem todo homem tem o Espírito Santo na sua vida. Então, por causa do pecado, esse Espírito ele sofre a separação de Deus. Porque quando o homem peca, ele vai mortificando esse Espírito. Não que ele mata o Espírito, mas ele fica como morto, é como se já estivesse morto. Mas quando o homem se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Salvador, então o nosso espírito volta a viver, conforme Efésios 2:1, Paulo escreveu que o nosso espírito ele é vivificado. Então Deus une agora o Espírito dele com o Espírito Santo e nos transforma, muda a nossa vida. Esse Espírito é o Espírito de Deus, ele volta para Deus. A alma não, a alma é a sede da vontade, é a sede do desejo, é a sede das escolhas. A alma não, a alma o homem precisa salvar a sua alma, vencendo esse mundo, vencendo os desejos da carne, para que ela seja salva e vá morar com o Senhor. Então, que despertar maravilhoso Paulo nos dá nesta passagem. Em Cristo não existe mais escravidão. Em Cristo não existe mais impureza do pecado. Estamos limpos, somos santos, fomos declarados inocentes de qualquer pecado. Agora, como que nós fomos? Por quê? Quem? O sacrifício e triunfo de Jesus é a obra poderosa do Espírito Santo na nossa vida. E Deus, ele quer trabalhar de uma forma gloriosa na nossa vida. A leitura do sábado, Mateus capítulo 5, versículo de número 24, a relação entre oferta, santidade, adoração e comunhão. O que é oferta? Ofertar, ou oferta, é um ato de amor, uma atitude de amor. Ao dar uma oferta a Deus, você está reconhecendo que você não tem nada e que Deus é dono de todas as coisas. Nossa confiança, ela deve sempre estar em Deus, não no dinheiro. Também podemos oferecer a Deus como oferta a nossa vida, o nosso louvor, a nossa oração, o nosso serviço, os nossos talentos e muitas outras coisas boas nós podemos ofertar para Deus. Então, quando nós ofertamos a Deus
o dinheiro, não é porque Deus precisa de dinheiro. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou todas as coisas e todo o ouro, toda a prata, tudo que tem neste mundo pertence a Deus. Mas quando você oferta como dizendo que Deus é dono de todas as coisas. Você está reconhecendo que a Deus pertence todas as coisas. Então, ofertar. Agora, santidade. Ter temor de Deus é respeitar o poder e a santidade de Deus. Agora, eu oferto a santidade de Deus para Deus. Como que eu faço para me ofertar essa santidade para Deus? Então eu preciso viver uma vida de santificação. Quando eu vivo uma vida de santificação, eu vivo uma vida de santificação porque eu tenho temor de Deus, eu honro a Deus. E assim então eu estou oferecendo santidade para Deus através da minha santificação. Então quem teme a Deus quer agradá-lo. O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo sempre fazer o que é certo. Temer a Deus é uma atitude de sabedoria. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Adoração. Adoração é amor, é dedicação, é reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Então, quando você adora a Deus com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua fala, com o seu andar, com o seu ser, com a sua conduta, com o seu caráter, quando você adora a Deus assim, porque as pessoas pensam que adorar a Deus é só o momento de louvor na igreja, né? Já adoramos, agora vamos ouvir a Bíblia. Não, ouvir a Bíblia também é adoração. Chegar na igreja, ir para a igreja é uma atitude de adoração. Sentar para ouvir a palavra é uma atitude de adoração. Há várias e muitas outras maneiras de adoração. Então, você reconhece Deus como Senhor da sua vida quando você o adora. Você adora a Deus até no seu vestir, até no cuidar do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito. Então, quando adoramos a Deus, mostramos que ele é o único Deus verdadeiro. Adoração pode ser louvor, honra e glórias a ele, porque louvor também não é só cantar. Louvor, eu louvo a Deus, ou seja, eu reconheço que Deus é maior, eu louvo a ele, eu honro a ele, não é? Então, adoração, louvor, honras e glórias a ele. Não há nada nem ninguém como Deus. Ele merece a nossa adoração, ele merece o nosso louvor, ele merece toda a nossa glorificação. Comunhão com Deus é amizade e harmonia com ele. Deus quer ter harmonia conosco, mas o pecado nos separou de Deus. E ele nos separa. Deus quer que nós tenhamos comunhão com ele, mas o pecado, ele nos separa. Ele faz com que esta comunhão que nós temos com ele seja dividida. Então Deus, para nós termos comunhão com Deus, precisamos ter uma vida santa. Por isso Deus enviou seu Filho. Aí Deus enviou Jesus para tirar os nossos pecados. João testemunhou dizendo, quando Jesus veio para se batizar às margens do Rio Jordão, então João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus enviou
seu Filho Jesus para tirar os nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador, quem aceita Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida, tem comunhão com Deus, né? Tem comunhão com Deus. Vamos agora para as nossas reflexões, né? São 5, né? 5 reflexões. A primeira, o que significa viver para agradar a Deus? O que significa viver para agradar a Deus? É ter uma vida santa, vivendo segundo o propósito de Deus, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. Deus criou tudo com um propósito. Tudo foi criado com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. Ele quer nos abençoar. Então os propósitos de Deus são bons e não podem ser impedidos, porque são os propósitos dele. E os propósitos de Deus não se impedem. Podemos confiar em Deus, porque seu propósito é nos mostrar o seu amor. Então, o propósito de Deus é mostrar o seu grande amor para com a humanidade. O propósito de Deus é perdoar o pecado da humanidade. Nós temos propósito para aquilo que fazemos. Quando nossos propósitos são bons e de acordo com a vontade de Deus, então Deus nos abençoa naquele propósito, porque está de acordo com Ele, e Ele quer mesmo que aquilo aconteça, então Ele abençoa para que aquele propósito aconteça na nossa vida. Mas Deus frustra os maus propósitos. Nosso propósito deve ser fazer a vontade de Deus com uma vida sempre em santificação. Porque com uma vida sempre em santificação, vamos nós estar sempre ofertando a Deus santidade. A segunda reflexão, segunda lição, o que é necessário fazer para ter uma vida transbordante? O que devemos fazer para ter uma vida transbordante? Fazer como Jesus fez, né? Esvaziar-se de tudo aquilo que não glorifica a Deus. O que não glorifica a Deus na sua vida, você vai tirando, você vai se esvaziando, ódio, mágoas, pecados, e você vai se enchendo das dádivas de Deus, das dádivas do Espírito Santo, se enchendo de Bíblia, se enchendo da palavra de Deus. Vida transbordante é uma vida liberta do pecado. Mateus 1:21, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, uma vida transbordante é uma vida liberta dos pecados. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar dos vícios e também dos hábitos perversos. Vida transbordante é uma vida de comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você vive uma vida transbordante. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão. Então nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus disse em João 7:37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, vida transbordante é plena de satisfação no Senhor. Então, você está cheio de Jesus. Essa água da vida
é Cristo. Esta água da vida é a palavra de Deus. E você está cheio desta palavra. Você está cheio de Jesus. Então você está satisfeito no Senhor. Estou satisfeito com Cristo, o meu Salvador. Então, vida transbordante é uma vida de satisfação no Senhor. Agora, veja o que disse Jesus, e João registrou, e o que Jesus disse à mulher samaritana, 4:14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então, quando você bebe dessa água que Cristo tem para dar, nunca mais você tem sede, porque você se satisfez. Aí ele continua dizendo, porque a água que eu lhe der se fará nele. Você tem para dar, porque agora você tem uma fonte. Então se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então agora você é uma fonte de água. Você tem para dar para as pessoas. Agora, você já bebeu dessa água viva, e mesmo assim você continua com sede? Quem bebeu dessa água viva, dessa água que Jesus tem para dar e continua com sede, deve ter cuidado com a sua vida espiritual. Isso significa que você pode estar bebendo de uma outra fonte. Porque da água que você beber, você se satisfaz. Você está satisfeito. Você não precisa mais de outra água. Por quê? Porque Jesus é a fonte da água da vida. E existem duas fontes que estão aí à disposição dos homens. A água da vida, que é o Senhor. A água viva, que é o Senhor. E a água mortífera do mundo, que mata e destrói a humanidade. A terceira reflexão: de que modo a palavra nos exorta a compreender a sexualidade como um componente sagrado da natureza humana. Então a sexualidade é um componente sagrado da natureza humana, incluído em nosso ser. Quer dizer, Deus incluiu em nosso ser, em nós, esse componente sagrado chamado sexualidade. Baseando-se nos conceitos do mundo, o que o mundo diz sobre isso? Então, baseando-se nos conceitos do mundo, quanto mais cedo se inicia a experiência com o sexo, mais será o entendimento sobre o assunto e melhor será o seu desempenho sexual. Agora, será isso realmente verdade? Será que se entregar ao sexo sem conhecer o seu propósito, sem conhecer o poder que tem o sexo para a bondade, mas também para a destruição, mas sem conhecer esse poder de destruição do sexo, sem ter a responsabilidade necessária para lidar com as consequências do sexo, seria a melhor opção então? A única fonte segura que nós temos para responder a essas perguntas é a Bíblia. A Bíblia nos dá respostas seguras sobre a sexualidade, sobre o sexo. Afinal, ninguém melhor para nos ensinar sobre sexo do que aquele que criou o sexo, que foi Deus. Então o sexo é capaz de gerar um dos maiores prazeres que nós podemos experimentar na vida. É algo que mexe com os sentimentos do homem, que mexe com as emoções, com os desejos mais profundos de uma pessoa. É o sexo. O grande problema acontece tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, pois apesar do sexo ter sido criado por Deus como algo bom, como algo puro e perfeito,
após a entrada do pecado no mundo, o homem adquiriu capacidade também de fazer do sexo aquilo que é mal, utilizá-lo como para o mal. Só há uma possibilidade de nós desfrutarmos todos os benefícios proporcionados pelo sexo sem ser dominado por ele, sem ser aprisionado por ele. Como? Se voltando a Deus e ao que ele e se voltando a Deus e também ao que Deus nos ensina sobre o sexo. Quarta reflexão: Deus exige de nós santidade apenas com relação à sexualidade? Vamos justificar essa resposta. Então, a resposta é não. Não. E qual a justificação? O princípio apresentado por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, que todo o nosso corpo, alma e espírito deve ser santificado. Então não é só a sexualidade. Declara que Deus quer de nós uma santidade integral, santidade no falar, no andar, santidade no contribuir, santidade no caráter, santidade no ser da pessoa, santidade no viver e tudo. A nossa vida de santidade depende da nossa santificação dia a dia. Então, a nossa santificação no dia a dia é que vai gerar, é que vai criar em nós santidade. E essa santidade é que nós vamos oferecer a Deus. Então, santificação é uma experiência específica e decisiva, ou seja, eu decido ser santo. O cristão pode receber revelação de sua santidade, ter convicção do chamado de Deus para separar-se do pecado, para separar-se do mundo, andar mais perto de Deus com uma vida de santificação. O cristão apresenta-se como sacrifício vivo e santo e também agradável a Deus. É o culto racional que nós podemos oferecer a Deus. Quando nós nos oferecemos para Deus como sacrifício santo, como sacrifício que agrada a Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Quando recebemos Jesus na nossa vida, graça, pureza, poder, vitória para viver uma vida santa e agradável a Deus. A nossa quinta reflexão: é possível adorar a Deus sem uma vida de comunhão com aqueles que estão próximos de nós? E vamos justificar essa resposta. Então, não é possível nós adorarmos a Deus sem viver uma vida de comunhão com aqueles que estão à nossa volta. Não, pois é possível viver em santidade, é impossível viver em santidade ou viver uma vida de santificação quando se há isolamento, quando a pessoa se isola, quando a pessoa tem ódio, quando a pessoa nega o próximo, nega o outro, quando a pessoa quer viver isolado, então não há como ele oferecer uma vida de santidade a Deus. Ser santo é estar a serviço do bem-estar do outro. Isso é ser santo. Quando você está a serviço do bem da outra pessoa. Amar aos outros é obedecer a Deus. Quando você ama os outros, você está obedecendo a Deus. A Bíblia explica que o grande mandamento de Deus para aqueles que o amam é amar os outros. Quando você ama as outras pessoas, você está amando a Deus. Quando você ama os outros, você ama a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele ama as pessoas. Porque Deus ama os outros. E quando você ama os outros também, você está amando a Deus. Amar o próximo não só é servir a Deus,
mas também é sinal que você tem Jesus dentro do seu coração. Então, quando você ama a Deus, não é só servir a Deus, mas também é um sinal que Jesus está na sua vida, que Jesus está no seu coração. Então vamos mostrar amor. E como devemos mostrar este amor? A melhor forma, a melhor maneira de nós mostrar amor é agradar a Deus. E nós agradamos a Deus com uma vida santa. A nossa vida é santa quando vivemos uma vida de santificação, gerando santidade para Deus, para glorificar a Deus. Então, essa é uma vida santa para mim e para você agradarmos a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até lá.